Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia amigos internautas do Boc News e telespectadores da TV Com. Nós estamos iniciando agora mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, 7 de fevereiro, nós estamos recebendo com muito prazer dois dirigentes da Fundação Pinacoteca Benedito Calixto, o casarão branco da Orla da Praia, no Boqueirão, em Santos, que é motivo de orgulho para todos nós. Inicialmente, Geraldo Pierotti, que é o presidente de honra da Pinacoteca da Fundação Benedito Calixto. Bom dia, Geraldo, obrigado pela presença. Bom dia, Chico Lascala. Obrigado. Eu fico muito feliz, muito honrado de estar aqui, né? Sou seu admirador há muitos anos. Obrigado. E falar da Pinacoteca é uma coisa que me encanta. É verdade. Então, me sinto muito feliz por ter essa oportunidade de falar da nossa amada Pinacoteca. Nós é que agradecemos. E também, entre nós, o presidente da Comissão de Expansão da Pinacoteca Benedito Calixto, seu responsável pelo novo Museu de Arte de Santos, que vem aí, que é o engenheiro André Monteiro de Fázio, ex-presidente do CREA, ex-secretário municipal em São Paulo. É um prazer recebê-lo, André. Bom dia. Bom dia, Chico. O prazer é nosso. É sempre uma alegria estar com você, pela sua competência reconhecida em toda a nossa região. Parabéns, Chico. Muito obrigado ao engenheiro André Monteiro de Fázio. E agora eu queria chamar o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação do Boc News. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia a todos os convidados. E você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais, no nosso Facebook, facebook.com.br Boc News, nosso canal no YouTube, youtube.com.br Boc News TV. Você também pode nos acompanhar pela rádio Boc News, no nosso site bocnews.com e também pelo nosso Twitter, @BocNews. É a partir das 3 da tarde, na TV com Santos, canal 8 Vivo e canal 11 NET, claro. Muito bem, Fernando. Muito obrigado. Daqui a pouco o Fernando volta aí sim formulando perguntas. O Fernando sempre tem diversas perguntas aí, estão todas engatilhadas aí para questioná-los, viu? Geraldo, André, enfim. E eu queria inicialmente, evidentemente, começar falando a Pinacoteca é uma referência para todos nós, desde o início de toda a luta do povo de Santos, por intermédio, e há que se fazer essa justiça do saudoso prefeito Oswaldo Justo, que acertou toda a parte jurídica da casa, que havia um problema sério no casarão, de herdeiros que não haviam concordado com a expropriação, e até o secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura à época, o advogado Écio Lescret, que foi designado pelo prefeito Justo para cuidar exatamente dessa parte, até que se acertou exatamente a questão jurídica, e a partir daí, então, a prefeitura emitiu-se na posse do imóvel e começou a recuperação daquela preciosidade, né, Geraldo? É uma história fantástica. E aí tem que se fazer também as referências naturais a Dona Edith Pires Gonçalves Dias, uma batalhadora incansável, uma santista maravilhosa, saudosa Edith Pires Gonçalves Dias, escritora, e que foi a maior defensora do casarão branco da Orla da Praia, não, Geraldo? Dona Edith era secretária da minha diretoria quando eu fui presidente da fundação. Depois ela era decana do conselho, né? Ela faleceu, era a nossa conselheira vitalícia. E o Justo, sem dúvida, foi muito importante. O Écio também. Desses dias estivemos conversando, eu pus no meu YouTube uma entrevista que ele deu para o jornal Opinião, recuperando essa história, resgatando essa história, de como ele conseguiu falar com os herdeiros do imóvel. Aquilo estava ocupado também por famílias de desvalidos. Né? E ele, com todo jeito, o Écio, né, a comando do Justo, resolveu aquilo de uma forma muito harmônica, né? E presenteou o município com aquele bem que hoje é nosso orgulho. Né? E também há que se referir também à Thelma, né, que depois dele ela concluiu a restauração também com o pessoal da Prodesan, né, o pessoal que tem até lá uma placa na Pinacoteca com o nome de todos os profissionais, os mais categorizados aos mais humildes, que naquela gestão ajudaram a colocar o casarão do jeito que ele está hoje. E também há uma grande personalidade que também ajudou muito, que foi o Darcy Barros. Darcy Barros, que era dono de uma galeria de artes em São Paulo, então, que ajudou muito, principalmente na restauração
dos quadros. Aquilo realmente um espetáculo. Ele foi o primeiro presidente nosso da fundação. Depois ele foi sucedido pelo Roberto Mário Santini. E hoje o presidente é o Roberto Clemente. Roberto Clemente Santini. Hoje temos que falar dele também. Que é o filho de Roberto Mário Santini. Então, pessoas que se dedicaram muito à nossa pinacoteca, que, aliás, André, naquela época, quando a prefeitura emitiu-se na posse, eu lembro como repórter, já naquela época, de que discutia-se muito a destinação daquele casarão. E havia quem defendesse, André, que para lá fosse a Câmara Municipal de Santos, sede da Câmara Municipal de Santos. Outros, Geraldo, defendiam que fosse a Secretaria de Turismo, porque de frente para o mar, enfim. E havia quem defendesse a venda daquele patrimônio para construtores. Você imagina, André, você como engenheiro, e houve uma grande decisão do justo, que foi a criação da fundação, até para preservar o imóvel. Não tenha dúvida. Essa é o último terreno praticamente nobre da cidade. É verdade. Né? Frente para o mar, numa região nobre, e que vai ser construído o Museu de Arte de Santos com a assinatura do autor do projeto, Paulo Mendes da Rocha. Paulo Mendes da Rocha, exatamente. Um dos dois únicos brasileiros, arquitetos brasileiros, premiados com o Pritzker, que é o Oscar entre aspas, o Oscar da arquitetura mundial. Só 2 brasileiros ganharam na história do mundo, Oscar Niemeyer e Paulo Mendes da Rocha. E é o único projeto dele, ele é falecido recentemente, é o único projeto dele no litoral paulista. E ele tem um orgulho, ele deixou claro isso na imprensa de São Paulo, né, na mídia, veiculou a vontade dele de ver concretizado o Museu de Arte de Santos, que é projeto dele. Sem dúvida nenhuma. E teremos. E me diga uma coisa, Geraldo, como é que estão as tratativas, enfim, para o museu, para que tenhamos um Museu de Arte de Santos? Então, a gente vem com esse sonho desde 2008, né, André? 2008, 2009. Depois, se você quiser, eu te conto como é que surgiu esse sonho, mas agora você quer saber das tratativas. Mas desde lá para cá, a gente teve muitas dificuldades, muitos óbices, muitas paralisações, né? Dificuldades, viemos caminhando com passos muito lentos, né? Mas finalmente agora, no final da gestão da Ângela, que é a permissionária do curso objetivo aqui na Baixada, com a liderança do André, a ajuda do Nelson, secretário do município, pessoal da Unisanta, a gente conseguiu fazer um projeto, né, e elaborar um orçamento muito próximo da realidade. Então, este foi nos últimos, desde 2009, nos últimos 14, 15 anos, 2008, o passo mais importante que nós demos, mais concreto, porque até então, até o final do ano passado, nós tínhamos um sonho. Hoje nós temos um projeto, temos um orçamento. Né? Temos imagens até do Museu de Arte. Isso. A gente tem aqui depois uma brochura que está tudo explicado aí. Com todas as explicações. Santos já é uma obra de arte. Só falta o seu museu, né? Só falta o seu museu. Essa frase é muito espiritual. Muito boa, muito boa. É do Toninho, não, agora esqueci, mas eu vou lembrar. Mas então a gente, isso coincidiu com a eleição do Roberto Clemente Santini para a presidência da Pinacoteca, que está muito entusiasmado com o processo, com o projeto, e com a Silvia Teixeira, que me sucedeu no conselho, na presença do conselho, que eu não podia continuar, 2 quadriênios já, e eu tive a felicidade de indicar os 2, que são 2 cabeças de 2 grupos de comunicação muito importantes na região, né? E eles estão muito entusiasmados. Então agora, a partir daí, nós fomos com o Roberto, nos conduziu, fomos falar com o prefeito Rogério, que nos recebeu muito bem, levamos para ele uma brochura dessa. Esse projeto está orçado em 45 milhões de reais, e ele disse que inicialmente ele poderia provavelmente ajudar com a elaboração do projeto
de adequação para a Lei Rouanet, para a proteção da Lei Rouanet. Tá. E esse projeto está orçado em cerca de 3 milhões de reais. Então nós estávamos esperando, o Roberto estava viajando, o nosso presidente. Agora, nesses dias, nós vamos lá conversar com o Roberto para depois irmos na prefeitura, através do Nelson Gonçalves, arquiteto, que ele é secretário municipal, ou ainda é funcionário público, e é nosso encarregado, o braço direito do André nessa comissão, né? Então a gente vai agora então abordar o prefeito, né? Procurar ver se ele pode realmente nos ajudar, conforme ele prometeu, na confecção desse plano, né? Porque desse projeto executivo, para a gente obter Lei Rouanet ou equivalente, PROAC e inclusive a Lei de Cultura do município. Porque nós temos a convicção de que se houver incentivo, se isso puder ser financiado através de incentivos fiscais, isso não é dinheiro para a região, porque as empresas que pagam IPTU, o Imposto de Serviço para o município, as empresas da região que pagam ICMS e as empresas da região que pagam Imposto de Renda, quer dizer, nós temos uma economia pujante, não é mais agora o Porto que está... Né? Eu acho que isso não é dinheiro. Certamente vão se interessar. E certamente vão viabilizar isso. Nós já temos alguns, nós não podemos revelar, mas nós temos potenciais interessados, especialmente alguns até estudam a possibilidade de ser mecenato. Mas mecenato é muito dinheiro, né, para colocar sem um retorno. Agora, através da lei de incentivo, que no final quem dá é o governo, ou os governos, municipal, estadual e federal. Né, na verdade é uma realização pública, é uma obra pública de interesse público e necessário. Claro. É uma obra necessária, portanto, a Lei Rouanet se aplica perfeitamente. E o PROAC, que é do Estado, sim, né? O PROAC também. Eu acho que a gente tem empresas da região já interessadas e a gente acha que pode conseguir até, inclusive, empresas importantes de São Paulo, né, localizadas em São Paulo. Mas a gente não quer revelar isso por enquanto, porque primeiro vamos devagar, né? A gente já custou tanto para chegar nesse momento desse projeto. Mas já houve um avanço considerável. Bastante significativo. A gente acha que a partir do momento que a gente captar, né, André? Acho que em 3 anos a gente constrói, até menos, né? 3 anos. E vai ser exatamente atrás, ou da entrada pela Epitácio Pessoa. Pela Epitácio Pessoa. Entrada onde é o estacionamento. Onde é o estacionamento. Seria o museu. São 5 pavimentos. Eu vou dizer uma coisa para você, né? A gente nunca é unanimidade, não é? Em nenhuma circunstância da vida. Claro. Você revelou que lá atrás tinham pessoas que queriam construir um espigão ali no lugar do casarão. Você sabe que existe um certo lobby contrário a esse projeto, de pessoas que gostariam de fazer ali um espigão com o museu embaixo, quer dizer. Com o museu embaixo. Seria isso, né? Quer dizer, um puxadinho sobre um certo aspecto, estaria resolvido o aspecto da sustentabilidade financeira, né? Mas seria quase um crime, né, não aproveitar o projeto do Paulo Mendes da Rocha e construir mais um espigão ali. Né? Então, eu ia dizer que era mais uma opção de lazer do espigão. O espigão vai ter mais uma opção de lazer, que é o museu do lado da churrasqueira. A gente enfrenta alguns lobbies. Essa revelação é impressionante. Eu queria chamar agora o Fernando Emanuel e pediria que o senhor colocasse, por favor, o fone. O Fernando está lá na redação. Fernando, tanto o André. Se não, eu retransmito a pergunta, não tem problema. O Fernando fala e eu faço novamente. Por favor, Fernando, fique à vontade. Sem dúvida, Chico. Agradecer ao Paulo Eduardo Costa, dois experimentais cidadãos que honram a sua vida em doação ao próximo. Geraldo Pierotti e André De Fazio são um verdadeiro exemplo de vida em sociedade. Parabéns aí a Ana também, ao Chico também, Paulo Eduardo, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Mas aproveitando aí, já que o senhor Pierotti comentou, como é que surgiu essa ideia aí da criação do museu e qual é o impacto que esse empreendimento pode trazer não só para o turismo, mas também para a cultura nacional? Muito bem. Antes de só para explicar para o André, Geraldo, me permita, que o Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, manda um abraço para vocês dois. Obrigado. Muito fraterno.
Um abraço, muito obrigado pela audiência qualificada, Paulo Eduardo Costa. E o Fernando coloca a questão que você falem sobre como surgiu a ideia do museu, tá certo? E o impacto do museu para a cultura, né, não só santista, mas nacional, e o turismo. É muito fácil para mim falar disso. Em primeiro lugar, agradecer o Paulo, que é um ícone, né? Outro batalhador, carregador de piano, né? Instituto Do História Geográfica. Aliás, eu tenho lá algumas coisas para ele, já falei para ele que meu pai foi presidente do São Vicente Atlético Clube lá, né? Eu tenho um acervo de fotos, de documentos, enfim, fantástico, que eu vou dar o acervo físico eu vou doar para o São Vicente Atlético Clube com um pendrive. E o outro pendrive eu vou doar para o Instituto Histórico Geográfico. Aliás, eu sou conselheiro lá desde a época do Fernando Liszt. Então, a história do museu não tem nenhum mérito para mim. Foi uma dura que eu recebi do prefeito Papa. Eu tinha assumido a Fundação Pinacoteca Benedito Calixto como presidente há 10 dias. Ele me chamou na prefeitura e falou assim: olha, o Armando Sendin, que a maioria, acho que o seu público sabe que foi um grande pintor carioca, mas que se revelou em Santos para o mundo, né? Tem obras no mundo inteiro, cuja esposa mora ainda em Marbella, na Espanha. Eu falo sempre com ela. Dona Cita. Dona Cita faleceu lá. É bom conversar com o Chico, porque ele sabe, é uma cultura, um cabedal, né? Conhece bastante. Então, ele me chamou lá e falou: olha, faz tempo que o Armando Sendin quer doar parte do acervo dele, principalmente de quadros e algumas esculturas, para o município. E eu já venho falando com a Pinacoteca há algum tempo, que eu preciso de que a Pinacoteca disponibilize um espaço para a gente colocar isso lá. Mais ou menos assim. O Papa sempre foi muito gentil, mas talvez até pela amizade que tinha comigo, ele até me assustou. Ele falou assim: é o seguinte, se vocês não arrumarem esse espaço, eu vou intervir na Pinacoteca. Porque a Pinacoteca é um bem público, é um bem municipal. Eu vou tirar a diretoria toda, vou botar funcionário público lá, secretário, pessoas de minha confiança, para tocar aquilo. Porque eu estou cansado de pedir e tal. Poxa, Papa, eu não sei nem onde fica o arquivo da secretaria. Agora, calma. O arquivo da secretaria. Deixa eu tomar pé da situação, pelo menos. E aí, então, eu vim para uma reunião de diretoria, tinha uma diretoria de notáveis, como é até hoje, né, de pessoas todas muito significativas na região, todos voluntários. Eu falei: nós vamos ter que construir, porque a Pinacoteca Benedito Calixto, o principal objetivo dela é... Tem tempo? Posso discorrer um pouquinho? O principal objetivo estatutário dela é divulgar a vida e a obra de Benedito Calixto, inclusive como historiador, porque Benedito Calixto também foi um historiador, você sabe disso. Nós, inclusive, na minha gestão, a gente tentou, junto com a Silvia, junto ao Serviço Patrimônio Histórico do Estado, na época com Lara, tudo, a gente quase reproduziu os livros dele, tudo, mas enfim. Então, o principal objetivo de Calixto, da Pinacoteca, é divulgar a vida e a obra de Benedito Calixto. Então, por exemplo, um quadro de Portinari, para nós, não tenho medo de falar isso para as pessoas que possam me entender, é menos importante que uma obra de Calixto. Então, a gente não pode tirar uma obra de Calixto da parede para colocar um quadro de Portinari. Agora, como nós somos uma pinacoteca, nós temos que ter espaço para todos os artistas, né? Inclusive de exposições itinerantes, tudo isso. Então, a gente sempre fez isso, né? A gente tem um espaço para exposições itinerantes, se tiver um Portinari a gente tem lugar para colocar, mas não para uma obra, não para um acervo que o Armando Sendin, antes de morrer, atribuiu, pode ser que ele tenha exagerado um pouco, cerca de 3 milhões de euros, ele atribuiu o valor dos bens que ele nos doou, né? Então não tínhamos espaço para isso. Então eu cheguei na diretoria e falei: olha, gente, nós temos que construir um anexo para colocar esse acervo. Que a prefeitura exige. A prefeitura é a nossa patroa, ela que é a nossa gestora. É dona do imóvel, dona das... Inclusive as obras, a maioria das obras de Benedito Calixto é da prefeitura. Depois nós compramos bastante outras, mas tem algumas que são originariamente da própria prefeitura. E então, nós temos que construir um anexo para colocar essas obras do Armando. Agora eu penso assim, para a gente construir um prédio só para as obras do Armando Sendin, então vamos construir um museu, que a gente reserve um andar para o Sendin, e a gente tenha, porque eu tinha dificuldade, eu perdi na minha época como presidente a possibilidade de fazer inúmeras exposições internacionais
que chegavam no Rio de Janeiro e em São Paulo e não desciam a serra por falta de iluminação adequada, climatização, segurança. Nem as empresas de seguro me atendiam quando a gente faz o seguro, nós não fazemos seguro nessas circunstâncias. Então eu comecei a me incomodar com aquilo. Então quando surgiu isso bom, isso foi depois, porque estava com 15 dias. Mas eu já tinha noção, porque eu já fazia parte, eu já era presidente da Associação de Amigos da época do Nelson Varela. E eu via o Nelson ter essa dificuldade. Então, quando surgiu essa convocação do Papa, eu falei assim, pô, está na hora de a gente fazer. Então, um museu, né, que dê à região da Baixada Santista a possibilidade de receber obras de nível internacional, né, que nós nos privamos disso por falta de um ambiente adequado. Então, foi assim que surgiu. Então, aí o Duda Carvalhais, que é o incentivador da cultura, do Museu do Café, do Santos Vivo, né, muito ligado, fã incondicional do Paulo Mendes da Rocha, falou assim, vamos procurar um arquiteto de nome. Como o Niemeyer já tem qualquer coisa por aqui, vamos procurar o Paulo Mendes da Rocha, que por acaso era amigo da época que o CREA. Então, quer dizer, os astros, né, conspiraram todos. Aí eu convidei o André, e aí então isso é o início do sonho, né? Agora, eu já respondi, eu acho que a segunda parte, o que isso vem agregar? Vem agregar o seguinte, nós não temos 5% de disposições de nível internacional que chegam no Brasil e voltam porque não conseguem descer a serra por falta de condições, né? Então, quando isso... Impacto cultural e turístico também. Quando isso ocorrer, bom, aí vamos lá. Uma obra de Paulo Mendes da Rocha única na região é uma atração turística. Já é uma atração por si só. Né? A Pinacoteca vai ter um anfiteatro para 150 pessoas que vai permitir espetáculos de literatura, de teatro, artes cênicas, musicais, tudo isso, palestras, enfim, cursos. Né? Vai ter um curso de restauração, vai ter um local de restauração que poderá restaurar não só as nossas obras como de terceiros, né? De cursos estou vendo o Divanir Pinheiro Tucci ali, que é o nosso vice-presidente, né? Que passou a ser um entusiasta também agora do nosso museu. Pois ele é que me... Então, e outra coisa, vai ser um espaço gastronômico também. Tem pessoas que ficam preocupadas porque nós temos lá um bistrô e uma pizzaria que virou um case de sucesso. Sim, né? As pessoas precisam marcar a hora para frequentar o bistrô e a pizzaria, né? Porque o argentino conseguiu fazer uma coisa maravilhosa, né? Então tem pessoas que também estão contra, porque, puxa, vai acabar com o bistrô, vai acabar com a pizzaria. Não, pelo contrário. Nós vamos ter um espaço muito melhor, né? Muito mais adequado, né? Muito mais apropriado, feito com todos os recursos. Então também vai ser um atrativo gastronômico. Então é só um ganha-ganha. Eu acho que nós só precisamos fazer isso e recursos, né? Por meio da Lei Rouanet, você vai conseguir com facilidade, certamente. Né? O doutor André já disse que em 2, 3 anos resolve, está pronta. Tá certo? Santos só tem a ganhar, Santos e região só tem a ganhar com essa obra. Verdade. Esse museu de arte. O Geraldo Pinheiros colocou todas as vantagens de uma realização como essa: o impacto cultural, o impacto turístico, histórico, ou seja, nós não podemos perder uma oportunidade como essa. E chega de tanto espigão, né? Não tem mais cabimento espigão ali naquele local, tá certo? Eu acho que não tenha dúvida nenhuma, vai dar certo, viu, Geraldo, viu, André, contem com a gente. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo, nós vamos voltar em seguida quando estava falando sobre a Fundação Pinacoteca Benedito Calixto. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foco. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 7 de fevereiro, e hoje falando sobre a Pinacoteca Benedito Calixto, este verdadeiro centro cultural de Santos e que vai se tornar ainda um centro internacional com a futura realização do Museu de Arte de Santos, ali atrás da fundação, atrás da Pinacoteca, entrada pela rua Epitácio Pessoa, ou seja, uma coisa que Santos precisa e é absolutamente necessária.
Então, todos os esforços da prefeitura, da iniciativa privada, da própria fundação, têm que se concentrar nesse sentido. Por meio da Lei Rouanet, os recursos para tanto não são tão elevados, considerando-se a Lei Rouanet. Portanto, é perfeitamente possível e viável, e em 2, 3 anos, Santos passará a contar com mais essa atração turística, cultural e histórica de altíssimo nível, de nível internacional, e que vai abrigar, inclusive, parte do acervo do grande Armando Sendin. Só por isso já vale, né, Geraldo? É verdade. Muito bem, eu queria chamar agora, antes de nós continuarmos a entrevista com o Geraldo Pierotti e com o André Monteiro de Fazio, ambos diretores da Fundação Pinacoteca Benedito Calixto. O Geraldo, inclusive, é o presidente de honra da Fundação, e o doutor André Monteiro de Fazio, que foi presidente do CREA, é o presidente da Comissão de Expansão da Pinacoteca e responsável, portanto, pela obra do futuro Museu de Arte de Santos. E agora, antes de continuarmos conversando com os dois, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer agora a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo, Celso. Obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões, com dicas valiosas para os nossos amigos internautas. E o Celso Vernizzi foi colega, quando trabalhava na Sabesp, do engenheiro André Monteiro de Fazio, né? Ele até manda um abraço a você, viu, Celso? E também o Geraldo Pierotti, nosso outro entrevistado de hoje. Eu agora queria chamar o Fernando de Maria. Fernando, eu queria que você formulasse a pergunta e eu vou retransmitir ao Geraldo e ao André, porque eles estão com... o áudio está com um pouquinho de dificuldade, tá certo? Por favor. Sem problema, Chico. Sem problema. A gente tenta aqui falar mais próximo. Eu acho que esse tema é um tema fundamental para a gente mostrar como a região tem uma potencialidade enorme. A gente tem discutido muito aqui no nosso programa, né, já há algum tempo, já mais de 2 anos estamos no ar, que o Sérgio Williams teve recentemente no aniversário de Santos também a possibilidade do Museu Histórico de Santos, que também é importantíssimo nesse aspecto também, algo em torno de 7 milhões de reais. Agora, esse empreendimento também é importantíssimo também. Tem o Museu Pelé. Acho que tem uma outra perspectiva importante também de mudança do local dos transatlânticos ali para a área do Saboó, Valongo, que vai, obviamente, dar um impacto enorme também. Então, as perspectivas são positivas. Até uso aí o termo que o deputado federal Paulo Barbosa falou agora na sexta-feira, que a Baixada vive uma janela de oportunidades. Então, a gente não pode perder essas oportunidades que estão surgindo e pelo potencial turístico aí. Vamos desejar sucesso. Eu só gostaria também de entender o projeto em si, serão 5 andares, né, com toda a estrutura. Ele vai quantos metros quadrados? O que, por exemplo, esse espaço vai ser ocupado também até toda a área do estacionamento, mas vai continuar estacionamento, vai ter estacionamento, vai ser efetivamente ocupar até qual ponto da área da Pinacoteca nesse sentido, e se existe alguma limitação aí em razão de patrimônio histórico, ou no caso a Pinacoteca não tem esse problema em respeito ao tombamento, por exemplo. Muito bem, tem várias perguntas do Fernando, André, que eu acho que caberia a você. O Fernando primeiro fala no potencial da região, um potencial turístico extraordinário, cultural, fala do Museu Histórico de Santos, inclusive, que é uma iniciativa do Instituto Histórico Geográfico de Santos, que quer fazer um museu virtual interessante ali na Sérgio Willis também, um batalhador, né? Batalhador pela cultura, enfim, pela história de Santos. O Fernando faz referência ao Museu Pelé, que ganhou agora uma grande procura, e lembra que o terminal turístico, o futuro terminal turístico, será também nessa região do centro, Saboó, Valongo, revitalizando essa região, o que é muito importante, e que Santos vive, como ele bem lembrou, que disse o deputado Paulo Alexandre Barbosa, hoje uma janela de oportunidades, o momento é muito oportuno e isso tem que ser aproveitado. Muito bem, agora, doutor André, o Fernando questiona mais o aspecto técnico do museu. Quantos andares? Parece que são 5 andares, dimensões, se vai haver estacionamento, se não vai. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito do aspecto técnico do futuro museu. Então, nós temos no subsolo um estacionamento, no primeiro subsolo. Discutimos muito se valia a pena ter um segundo subsolo ou não. E chegamos à conclusão que não, em razão das peculiaridades do solo da região, iria encarecer e muito fazer um segundo subsolo.
Então ficamos com um subsolo com 94 vagas para estacionamento. Ótimo. É um bom estacionamento. Sem dúvida. No térreo, é uma área de mais de 1.000 metros quadrados, onde nós vamos acomodar a gastronomia, que o Geraldo já fez referência, Sim. né? Além da gastronomia, nós vamos ter um espaço para locações. Isso, evidentemente, vai trazer sustentabilidade para a Pinacoteca. Sim. Vai ser Então, digamos, o lançamento de um livro seria, por exemplo, nesse local. nesse local, todo climatizado, Sim. todo envidraçado, no meio daquele verde maravilhoso. Sim, né? claro, claro. Então é um lugar aconchegante. Muito bem. Aí no primeiro piso, todos os pisos têm um pé direito de 4,5 metros, à exceção do segundo piso, onde é o salão principal de exposição, Sim. com 1.200 metros quadrados livres. Esse tem 6,5 metros. Então todos os pisos têm 4,5, inclusive o subsolo, e o segundo piso tem 6,5 metros, porque é o grande salão de exposições. No terceiro piso nós vamos ter o Armando Sendin Sim. e também espaço, que o Geraldo já mencionou, para os artistas da região, para promover a cultura regionalmente. Que é, desculpe só interromper, é um dos objetivos do Roberto Clemente Santini. Ele faz questão que a gente, sem prejuízo de outros artistas de fora, Sim. que a gente prestigie muitos artistas locais, não só de artes plásticas, como cênicas, tudo. Ele tem batido sempre nisso, que ele quer. Ainda agora, recentemente, ele fez a primeira exposição da gestão dele, já foi com artistas locais. Importante. Desculpe, André. Um outro ponto que é interessante mencionar é o auditório que fica no primeiro andar. Então eu citei o que vai ter no O primeiro andar seria a gastronomia. térreo. No térreo. No térreo é a gastronomia. Tá. No primeiro andar nós teremos vários serviços, Tá. encadernação, muita essa parte, e o auditório para 140 pessoas. Que beleza, hein? Tudo isso, Chico, obedecendo rigorosamente. O projeto já está aprovado pela Prefeitura Ele Condefat, inclusive. e pelo Condepasa. Tudo isso respeitando rigorosamente as normas técnicas brasileiras. Então, não tem nada contrariando, o ESG é perfeito, está tudo sob controle. No piso, no telhado, Sim. nós temos placas fotovoltaicas, né? Energia solar. Então, isso também vai baratear a manutenção. Então, o projeto em si dispensa comentários por ser de Paulo Mendes da Rocha. Claro. Mas eu queria chamar a atenção da localização. Tá. Além do que, nós estamos a 65 quilômetros da maior capital da América Latina. Sem dúvida. Então, isso que o Geraldo citou, vai se promover aquilo que nós não temos ainda, que são as exposições internacionais, sem dúvida, Imagine. isso vai acontecer na nova Pinacoteca, no novo prédio da Pinacoteca Benedito Calixto, que é o Museu de Artes. Queria complementar, Claro, desculpe, por que favor, ele Geraldo. não estava, eu cheguei a ouvir, ele falou sobre o tombamento, viu? Isso, o tombamento. E nós temos, o casarão está tombado e, evidentemente, o seu entorno tem que respeitar. Lógico. O Dentro nosso das projeto regras. está exatamente dentro dessas regras. Né? O tombamento ele vai do meio-fio da Avenida da Praia até 102 metros para dentro. Sim. E esses 102 metros acabam no fim, no início da parede atual do bistrô. Tá. Então, até ali é tombado, Ali não não pode se mexer. pode mexer. E não se mexerá, Sim, obviamente. Jardins, inclusive. E depois, aí assim fica liberado para obra. Pra obra. Mas essa obra tem que respeitar Claro, também. também Não está lógico. tombado, mas... Né? Até a altura, Chico. Até a altura, né? Por quê? E você vai ter quantos de altura? 23 metros. 23 metros. Só. Por quê? É o limite em razão do tombamento do casarão branco. Do casarão branco. Então Perfeitamente. precisa respeitar a A altura altura do casarão. do casarão branco. Perfeito.
Então vai ter 20. E a metragem toda? 7.800 metros. 7.800 metros. Viu que eu escolhi o homem certo? Ele responde Tudo na ponta da língua. Fora que está aqui também, se a gente esquecer, está aqui. Tá aqui. A brochura que eles trouxeram, que traz todas as informações sobre esse projeto fabuloso. Olha aí, abri aqui na página certa. O Márcio, Museu de Arte de Eu Santos. queria complementar uma coisa que eu acho muito significativa. O Paulo Mendes da Rocha, semanas antes, talvez 1 ou 2 meses antes de falecer, ele deu uma entrevista, até eu acho que foi em função daquele fato polêmico, que ele doou todos os desenhos dele, os projetos dele para Portugal, né? Ele disse que ele estava meio aborrecido, achando que aqui no Brasil não iam dar. valor. E aí, acho que em função disso, não tenho certeza se foi nesse mesmo tempo, mas ele deu uma entrevista, a Folha entrevistou ele, deu uma página inteira. Foi, acho que a última entrevista que ele deu. Sim. E a repórter muito inteligente perguntou para ele qual era, que ele como grande arquiteto, com certeza deve ter tido muitas obras que não foram realizadas. Entre centenas que foram, alguns projetos que não foram. Dos projetos que não foram, qual é o que ele mais gostaria de ver em vida ainda, ou que, nem que fosse depois da morte dele, que ele gostaria de saber que foi concretizado? Ele citou a Pinacoteca de Santos. Até porque ele tinha uma tristeza, porque o único outro projeto que ele fez para Santos foi do Aquário de Santos. Aquário que acabou não dando certo. Mas esse então quer dizer, veja quantas obras possivelmente ele não realizou daquelas que ele projetou, e ele citou só a Pinacoteca. Então só isso já é emblemático. Né? Isso o Museu de Arte em Santos, naquele local, é realmente alguma coisa assim. O Chico, sabe uma coisa interessante também? Tudo isso começou naquela provocação que o Geraldo já falou, do Papa, em 2008. Nesse período todo, muita gente contribuiu. A Pinacoteca não botou um tostão, nem tem, né? Nem tem para botar. Então, eu acho, se você permite, claro, por favor, nós temos que agradecer. Claro. A Prefeitura de Santos tem colaborado através tem um termo de cooperação técnico-científica entre a Prefeitura de Santos, a Pinacoteca e a Unisanta. A Unisanta, através da área de arquitetura e engenharia, tem colaborado. Temos um representante da Prefeitura, que é o Nelson, e o André Freitas, da Unisanta. E, além disso, o Paulo Mendes da Rocha, ele ficava chateado com o Geraldo e com o André, quando a gente falava que ele deu o projeto conceitual, que é esse. Nós demos um fogo nele no Mar del Plata, chama ele de caipirinha, porque a gente percebeu que nós convidamos ele para vir a Santos, o André convidou, aí vamos almoçar e tal, e aí na terceira caipirinha ele vai dizer assim, eu vou fazer o projeto, não vou cobrar nada. E quando a gente fez o lançamento, eu era o presidente, eu falei, doação do projeto, ele me chamou, não pode dizer, fala aí, André. Não pode falar que é doação, porque é uma obra de arte. Claro. A obra dele é uma obra de arte. Mas o Paulo Mendes da Rocha deu o projeto conceitual, em cima disso é que foi desenvolvido o projeto, e agora o executivo, que a Prefeitura vai doar, vai trabalhar para doar. Bom, enfim, a Orça Fácil é uma empresa de orçamentos de São Paulo que fez o orçamento desse projeto todo sem custo nenhum. A Rodrimar, que doou a maquete. Enfim, várias doações nós recebemos durante esse período. Nós temos que agradecer a todos, porque se não fossem as doações, o envolvimento, a empatia das pessoas da Pinacoteca, não teríamos chegado aqui. Mas o fato é que com essas doações todas, importantíssimas, foi dado um grande passo, um avanço extraordinário para a conquista do sonhado Museu de Arte de Santos, que está aqui, está pronto. É só agora arrumar, fechar a Lei Rouanet com a Prefeitura, dar entrada e isso vai sair rapidamente, eu tenho certeza disso. Temos fé nisso, temos esperança, fé e esperança. Muito bem. Geraldo, peço a licença mais uma vez. André, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida no Jornal em Foque. Tá bom, né?
Estamos apresentando o Jornal em Foque. Vamos apresentar Jornal em Foque. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque. Agora vamos para o último bloco do programa. Passa muito rápido quando as pessoas têm o que dizer, né? Então, nesse caso, passa muito rápido e é um prazer receber hoje o Geraldo Pierotti, o André Monteiro de Fágio, diretores da Fundação Pinacoteca Benedito Calixto, o Geraldo como presidente de honra da Fundação, e o Dr. André Monteiro de Fágio, ex-presidente do CREA, ex-secretário de Obras da cidade de São Paulo, enfim, com muita experiência como engenheiro, que é o responsável pela comissão de expansão da Fundação Pinacoteca Benedito Calixto, vale dizer, pela obra do Museu de Arte de Santos que está vindo aí, né? Eu queria agora, Geraldo, André, falar um pouquinho a respeito da Pinacoteca hoje em dia. Eu lembro de uma certa imagem do passado que havia assim, uma sensação que as pessoas viam a Pinacoteca, aquele casarão branco tão bonito, todo recuperado, e até se sentiam assim um pouco meio que intimidadas para entrar, não sabiam se podiam entrar, se não podiam entrar. De que maneira se pode, digamos, popularizar, Geraldo, a Pinacoteca, com crianças, com atividades? Isso vem sendo feito? Bom, posso pegar um pouquinho do início? Realmente, quando a Pinacoteca foi criada nos seus primeiros anos, ela era um pouco elitizada, sob esse sentido, assim, até por causa das circunstâncias da cidade, né? Outra filosofia era outra e tal. Depois as coisas foram ficando mais próximas, mais democratizadas, tudo isso. Então, quando eu assumi no lugar do Nelson Varela, eu já recebia como presidente, aliás, hoje quem é o presidente, temos que falar dela também, que está nos ajudando muito, a presidente da Associação de Amigos é a Cristina Guedes. Grande jornalista e também está fazendo um trabalho importante lá ajudando o Roberto, né? Então, quer dizer, eu já era presidente da Associação de Amigos e eu sentia isso, as pessoas me perguntavam, porque eu sou uma pessoa também de origem humilde, eu vim da Vila Matias, eu sou ligado também ao carnaval, ao samba, essas coisas, né? Eu tenho os dois lados, né? E as pessoas, puxa, você está lá e tal, né? A gente parece que é aquilo. E eu então comecei a perceber, a primeira coisa que nós tínhamos a dificuldade é que pelo prédio ser tombado, lá não pode ter luminoso, não pode ter letreiro, não pode ter nada. Então, como é que a gente poderia popularizar, né? Então, na minha gestão, eu levei o Clube do Choro para fazer a apresentação lá, o Sarau Caiçara, fui até um pouco criticado por alguns, teve roda de capoeira no jardim, aquela coisa toda. E aí nós começamos também a fazer convênio com as escolas, né? As escolas trazerem os ônibus, houve uma época que a gente dava lanche, depois não dava mais condições, a gente recebia com os monitores, aliás a Unisanta sempre nos deu os monitores, os estagiários, graciosamente, né? Então hoje existe até hoje isso, os convênios com as escolas, né? E o Roberto, aproveitando também a nova gestão dele, ele está fazendo questão de fazer cada vez mais essa popularização. Porque as pessoas... E como é que você populariza se você não pode pôr placa? Já nas gestões que me sucederam, a gente já começou também a colocar aqueles banners. Sim. Quando tem exposição, como tem na Europa. Então hoje virou rotina. Sim, toda exposição que tem aquele banner. Então você não... Chama a atenção das você não tem um letreiro que diz que ali pode entrar porque é Pinacoteca, mas tem os banners dizendo a exposição, então... E outra coisa que me ocorreu agora, André deve lembrar, não sei se foi um pouco depois da minha gestão, na época que estava se colocando totem na praia, a gente chegou a solicitar um totem, para pôr um totem em frente, na ilha do centro da avenida, colocar um totem daqueles aí, que aqui é a Pinacoteca, quer dizer, você não pode ter no jardim, não pode ter no gradil, na fachada, mas né, poderia ter dupla face, quem vai para São Vicente, mas aquilo acabou, não me lembro, eu já nem me lembro se foi na minha gestão, mas a gente andou sonhando com isso, né?
Então, isso ainda pode ser feito, é uma coisa que podemos até levar essa ideia para o Roberto. Mas como é que a gente popularizou? Através de muitas atividades. A própria cantina, o próprio bistrô que está ali, as pessoas vão lá pela fama do restaurante e acabam visitando as obras, fazendo... Hoje, se você for lá, eu não estou mais na diretoria, então falando assim, mas como aficionado também, embora eu tive presente. De domingo tem aula de yoga, tem meditação, tem mentalização, tem visitas de escolas públicas, escolas municipais, escolas... trabalho de comunicação se importa. Isso, e agora o Roberto... Divulgação. O Roberto, divulgação. Quando nós começamos... Roberto, o negócio do museu... Olha, o museu está em boas mãos, vocês tocam o museu... Agora, eu quero é popularizar a Pinacoteca. Eu quero a Pinacoteca para artistas de Santos, para artistas iniciantes. E atrair o público depende basicamente de divulgação. Então, uma divulgação bem feita, maciça, como o Grupo Tribuna está fazendo. Está fazendo. Está dando página inteira. Ótimo, e isso também, ele quer dar muita oportunidade para os artistas novos que possam colocar no seu currículo, que tiveram um quadro exposto durante uma exposição. A Cristina Guedes tem feito muito esse trabalho também. Então, eu acho que ela está caminhando. Ela já vinha. Essa elitização que você mencionou, que eu admito que tenha, eu acho que ela ficou lá atrás. Né? Agora já ela vem vindo, e acho que agora com o Roberto, com a Tribuna, a TV Santa Cecília, vocês, tudo, Boquinews, né? Quer dizer, é hora de a gente popularizar mesmo, né? Sem perder a erudição. Sem perder a qualidade, qualidade, claro. Não tem nada a ver com a outra. É isso aí. É levar as pessoas, levar as crianças, os adolescentes, porque é um local maravilhoso, andar ali, caminhar pela Alameda da saudosa, querida Edith Pires Gonçalves. Que é o nome dela. Certamente ela e Oswaldo Justo devem estar muito felizes com o que acontece hoje na Fundação Pinacoteca Benedito Calixto. Muito obrigado. Sem dúvida, né, André? Ô, Fernando, nós já estamos nos aproximando do final do programa. Você sabe que passa muito rápido, né? Sobretudo quando as pessoas, eu costumo dizer, quando os entrevistados têm o que dizer. Aí a gente vai ficar aqui 2 horas, né, André? Fernando e Maria, algo, Fernando, por favor. Não, só por causa do horário também. Então é uma oportunidade também que está à disposição pelo Carnaval. Já que o senhor Geraldo aí é um especialista no assunto também, né? E se são feitas parcerias também com a Fundação Arquivo e Memória e outras entidades aí também nesse sentido. E a ideia, obviamente, de expandir aí essas possibilidades aí de parcerias com outras fundações aí importantes da cidade e da região. Muito bem, parcerias com fundações, como a Fundação Arquivo e Memória de Santos, e uma exposição sobre carnaval, enfim, são colocações do Fernando. Bom, eu não estou mais na diretoria, né? Mas acho que todas essas ideias são muito bem-vindas, né? Eu acho que, claro, por que não? Eu acho que sim. Inclusive, quando ele falou nos museus que estão para se instalar, né? Que a cidade carece, que gostaria de tê-los, né? Ou de melhorar. Também tem o Museu do Carnaval, né? Sim. Eu tenho um acervo de carnaval da minha época de Império do Samba, Nego Drauzio, Nego Reus. Eu tenho muita coisa. A gente tem fitas, tenho áudios memoráveis, impagáveis do áudio falando do Drauzio falando na Cacique, na Cultura, na Atlântica, na Rádio Clube, falando aquelas metralhadora giratória, né? Quem conheceu falava um monte. Eu tenho muita coisa. Né? Eu acho que a fundação, ela, através da Cristina Guedes e do Roberto, eu percebo que ela está muito aberta cada vez mais a qualquer tipo o Sérgio Willis, Instituto Histórico Geográfico, né? Sou fãzão dele também. E, claro, eu acho que nós somos tão poucos na Pinacoteca e somos tão poucos na cultura, né? Que a gente tem que estar unido, a gente tem que estar se amparando, né? Levando acervo nosso para lá, trazendo acervo do outro para cá, né? Fazendo eventos conjuntos. Esse intercâmbio cultural, né? É fundamental. Eu acho que é muito bom, a cidade merece, né, Chico? Sem dúvida nenhuma. Senhores, olha, vocês sabem que a pauta é extensíssima, a pauta cultural, turística, enfim, mas nós temos limitações de tempo e vamos chegando ao final. Eu queria agradecer muito a presença do empresário Geraldo Pierotti, presidente de honra da Fundação Pinacoteca Benedito Calixto. Muito obrigado, Geraldo.
Ô, Chico. Prazer revê-lo e vê-lo e, sobretudo, ouvi-lo. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira, sou seu admirador. É um prazer falar da Pinacoteca, é uma honra, né, ser o presidente de honra da Pinacoteca. E estou sempre às ordens. Só queria fazer uma menção, claro, por questão de justiça. Entre muitas atividades que nós temos lá os cursos de literatura do Flávio Amoreira, que é um literato, né? Claro, que, aliás, hoje ele tem um artigo falando na tribuna da Pinacoteca, né? Então, também é uma das popularizações também é através do Flávio Amoreira. Muito obrigado, viu? Um prazer, estamos sempre às ordens, né, André? É só chamar que a gente vê. Que bom. Doutor André Monteiro de Fázio, que é o presidente da Comissão de Expansão da Fundação Pinacoteca Benedito Calixto, conselheiro da entidade. Muito obrigado, viu, doutor? Prazer em revê-lo. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de rever você, Chico, e toda a equipe do Jornal em Foque. Foi um privilégio participar desse programa junto com o Geraldo Perotti e você. Muito bem, muito obrigado e boa sorte, doutor André, Geraldo, nessa luta em favor do Museu de Arte de Santos, que vai sair nas mãos de Geraldo Perotti, nas mãos de André Monteiro de Fázio. Está pronto, só falta um ajuste aí da Prefeitura com relação à Lei Rouanet e correr atrás do incentivo, e essa obra vai sair para que daqui a 2 ou 3 anos tenhamos Santos Conte, de fato, um grande museu para grandes exposições internacionais, o acervo de Armando Sendin, entre tantas e tantas outras realizações. Parabéns, portanto, a todos, boa sorte nessa empreitada. Santos merece. Obrigado. A ambos, ao Geraldo Perotti, ao André Monteiro de Fázio, ao Fernando pela participação, à equipe técnica em nome do Felipe, e especialmente a você, amigo internauta, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque. Muito obrigado e até lá. O maior